Muito bem, meus irmãos, vamos para mais um vídeo. Já prepara o seu cafezinho, o seu chazinho, que nós vamos hoje analisar o trabalho feito pelo ateu Edson Toshio. Eu não conhecia ele e o YouTube começou a me recomendar. E tudo que eu sei sobre ele é que ele é japonês, ele é ateu, tem uma grande notoriedade na internet. Ele é um cara que não acredita na inspiração divina na Bíblia. A Bíblia para ele é como se fosse um conto infantil, né? E eu acho super interessante analisar. Eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, né? E porém eu não fecho os meus ouvidos para argumentos contrários. Quando o cara fala assim, eu penso diferente. O que eu vou dizer pro cara? Apresente seus argumentos, né? E aí eu faço a análise. E aí a gente vai ver agora um dos vídeos do Edson Toshio, onde ele fala justamente a respeito da Bíblia e por que ele acha que a Bíblia não passa de um mito, né? Agora, só deixa eu fazer uma pequena observação. Duas pequenas observações, para não ser chato, duas. Primeiro, pessoal, 71% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não seguem. E se não segue, o canal não atinge a relevância suficiente para ir para outras pessoas. Desse segmento, o qual eu tenho o canal, existem muitos outros canais. Isso é verdade mesmo. Porém, entretanto, todavia, cada canal e cada pessoa que apresenta o canal atinge um determinado grupo específico de pessoas. Então, vamos potencializar este canal para que ele atinja o seu determinado grupo de pessoas, né? Porque a gente forma o nosso clã, o nosso grupinho, né? E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que, eu aprecio muito os ateus, cara, de coração, né? O cara fala que ele é ateu, ele tem o meu apreço. Porque ele tem o seu grau de importância na vida da pessoa que é crente, se você parar para pensar. Por quê? Se um ateu apresenta um argumento e você, com a lógica, com a razão, consegue fazer com que a sua fé subsista, se defenda, vença de certa forma, você ganhou. Você saiu ganhando muito. E se em algum momento o ateu tiver um argumento melhor que o seu, de qualquer forma você aprendeu alguma coisa e aquilo que a gente aprende serve, né? Quando é algo bom. Vamos ver o vídeo do Edson. Vamos partir para essa. Vem cá, Edson Toshio, e fala aí. Mostra a sua ideia para nós. Tem gente que pensa que os relatos de milagres acontecem exclusivamente na Bíblia. Só que não, 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 não. Antes mesmo da Bíblia ser escrita dentro da mitologia judaica e da cristã, outras mitologias já relatavam uma série de eventos tidos como miraculosos. E é por isso que aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 8 milagres que a Bíblia não inventou. Pois é, se você está pensando que veio da Bíblia, aí você está enganado, enganada, e eu vou te mostrar aqui, tá bom? Aí, obviamente, é bom você ter em mente uma coisa antes de a gente começar aqui, né? É que, basicamente, não quer dizer que a Bíblia copiou ipsis literis, ou seja, literalmente tudo o que os outros colocaram. Obviamente que não é dessa forma que funciona, até porque também não teria graça. A ideia é que você também entenda que tanto o judaísmo quanto o cristianismo, eles e outras vertentes religiosas não vieram do nada, do vácuo, não nasceu assim, nossa, acho que eu vou, sabe, fazer desse jeito e pronto. Não, não. Eles têm uma influência de culturas que vieram anteriormente a eles. Totalmente natural, totalmente humano e nada divino. Beleza? Até porque Deus não existe nem é, e a Bíblia não é a palavra de God. E isso aqui você já deve estar sabendo se você me acompanha. Beleza? Então vamos lá. Vou te mostrar aqui relatos, fontes da hora, os paralelos para você mostrar, para eu te mostrar e você verificar aquilo que eu vou trazer para você. Beleza? Aí você pesquise por conta própria, veja se eu estou viajando na maionese e tire as suas próprias conclusões. Certo? Obviamente, como eu disse, não é uma cópia literal, mas a semelhança é gritante, tá?
tanto na parte que pode ser de estrutura da história, aí tem mudança de nomes de deuses, nome de personagens, uma ou outra característica, e outras, eles têm muito mais a ver com o tema que é trabalhado ali, beleza? O que é interessante, né, ainda mais nós que estamos numa cultura cristã, a gente entende que quando muita gente vê relatos da Bíblia, milagres acontecendo, mortos ressuscitando, Jesus andando sobre as águas, ou qualquer outra coisa de curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, o pessoal fala, isso aí aconteceu. Isso é milagre. Sim, caiu fogo do céu quando Elias clamou a God. Mas aí quando você pega relatos de outros textos, aí o pessoal vai pegar outros textos mitológicos, religiosos, aí o pessoal vai falar, não, isso aí não aconteceu, não. Isso aí é mitologia, isso aí é lenda, isso é fantasia, isso é alucinação, isso aí não tem evidência, ou isso aí é coisa do diabo. Ou seja, quando é da Bíblia, isso aqui é histórico. Não, quando é de qualquer outra fé, isso aí é mito. Então a gente vai mostrar aqui que a Bíblia está copiando o mito. Eita, nós, é muito bom, muito bom. Então eu vou fazer aqui algumas mudanças, obviamente, não só de slides, mas vou entrar aqui em relação a algumas fontes para ver contigo, para ler com você, beleza? E nesse vídeo aqui, eu não vou ficar fazendo edição não, beleza? Vou ir direto aqui, porque assim facilita também um pouco mais a minha vida, por causa do tempo de parar e editar vídeo, vamos tentar ir direto aqui no assunto, certo? É tipo uma aula, como eu faço, por exemplo, não só na faculdade, como também quando eu faço nas mentorias, né? A gente vai direto e reto e vamos trocando ideia, e o que importa é o que interessa. E, obviamente, se você ainda, né, não se inscreveu aqui no canal, eu vou falar aqui, né? Obviamente, poxa vida, se inscreva e deixa o seu like, a sua curtida, isso é muito importante, né? Para que a gente alcance mais pessoas, o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e as notificações te ajudam a saber quando não só vídeos longos, mas também os shorts que aparecem aí possam realmente te ajudar a conhecer ainda mais a respeito dos assuntos específicos. Beleza? Agradeço aqui desde já a você que faz parte do clube de membros do canal, que faz a sua ajuda financeira mensalmente, muito obrigado. E também a você que faz a ajuda através do Pix, que é o contato, @edsontoshio.com, desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que você pode também fazer a sua doação para que a gente possa ter recursos para continuar trabalhando, investindo aqui no conhecimento, no conteúdo e ajudando a galera a sair da caverna, aprender aí algumas cositas específicas sobre a Bíblia, né? E assim o pessoal começar a raciocinar de maneira mais crítica a respeito daquilo que o pessoal quer vender para nós como se fosse uma verdade, que não é. É isso aí. Muito obrigado, tamo junto. Toshio, não posso contribuir, não tem problema. Assista o vídeo até o final, deixa sua curtida, coloca seu comentário, compartilha com a galera e veja os outros canais, maratona aí, porque isso vai te ajudar a ter mais argumentos, a não cair nos argumentos cristãos ou de qualquer outra fé e você vai cada vez mais até se divertir com isso. É uma barata, é uma barata. Beleza na represa? Muito bem. Então, bora lá. Voltando aqui, nós vamos ver o primeiro miracle, que é dito como se fosse de God em Gênesis capítulos 6, 7, 8. Né? Só que o dilúvio não veio ali com Noé. Não. O dilúvio é muito antes da escrita da sua Bíblia. Né? Você tem relatos muito mais antigos que nós pegamos com Atrahasis, a epopeia de Atrahasis, e também a de Gilgamesh ou Gilgamesh, dependendo aí de como você quer pronunciar. E eles já traziam o relato, não só do dilúvio, como dos deuses irados com a humanidade e punindo eles. Aí vem um ali que acaba salvando uma pessoa que leva a sua família. Aí você tem um barco para isso, aí você tem esses sobreviventes, que depois tem um sacrifício a esse Deus, tem a preservação da vida, aí depois começa tudo de novo. Nada novo. Dilúvio ali de Noé é basicamente uma cópia da estrutura de Atrahasis e de Gilgamesh. Beleza? Isso é bom você saber. Então vamos lá. Aqui tem fontes, né, tanto da British Museum e do Morgan Library. E eu vou te mostrar aqui agora. Quando eu faço a mudança de tela aqui, basicamente não vai sair o meu áudio, então não vou ficar falando durante. Então, bora lá. Aqui, ó, nós temos, deixa eu colocar uma outra tela com a melhorzinha aqui para nós, né, ou pelo menos para você ler também. Aqui você tem essa pedra, tabuleta, né, que a gente pode chamar assim, um tablet de argila, que é da nossa, deixa eu aumentar aqui, né, aumentar aqui para você, 11ª tabuleta da epopeia de Gilgamesh.
e conta como os deuses decidiram enviar um dilúvio. Olha só, hein, ó, uma inundação planejava destruir a terra, mas um deles, Ea, revelou o plano a Utunapishtim, a quem instruiu a construir um barco para salvar a si mesmo e sua família. Né? Deixa eu diminuir um pouco essa luz aí do cara. Tudo bem, ó. Ordenou-lhe que levasse a bordo pássaros e animais de todos os tipos. Utunapishtim obedeceu. E quando todos estavam a bordo e a porta fechada, as chuvas caíram e toda a humanidade pereceu. Após 6 dias, as águas baixaram e o barco encalhou. O primeiro pássaro solto voou de um lado para o outro, mas não encontrou lugar para pousar. Uma andorinha também retornou, mas, por fim, um corvo que havia sido enviado não voltou, mostrando que as águas estavam recuando. Te lembras de Bíblia? Pois é. Utunapishtim, que mais tarde contou essa história a Gilgamesh, emergiu então e fez um sacrifício aos deuses que, enfurecidos com sua fuga, concederam-lhe por intercessão de Ea honras divinas e uma morada na foz do rio Eufrates. Olha o rio Eufrates aí, cara. Pois é. Ah, Toshi, mas quando foi escrito isso? Este daqui é do século VII antes de Cristo, tá? Aí talvez você saiba que, por exemplo, nós temos dentro da Bíblia, né, o que dentro da parte arqueológica histórica, que os manuscritos a respeito de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, ou seja, toda a parte do mito fundacional que o povo judeu começa a escrever seria por volta também do século VII, século VI antes de Cristo. Aí talvez você pense, então eles que copiaram, porque, né, tava o povo de Israel fazendo ali. Não é não. Não é não. Mas não fica triste, não fica sad, porque eu vou te mostrar o porquê não, tá? Basicamente o que nós temos aqui é um registro ainda mais antigo que eu falei, que é de Atrahasis. Olha só que da hora nessa fonte aqui, onde nós temos esse tablet de argila, não está completo, mas ele tem aqui registrado, né, também o conto do dilúvio, porém de Atrahasis, século 17 a.C. São 10 séculos mais velho do que aquele que eu acabei de te mostrar, tá bom? Então, themorgan.org, você pode ver depois a fonte aqui, tá? E aqui é o segundo capítulo da Epopeia de Atrahasis, ó, a cópia mais antiga, é cópia, tá? Conhecida de uma versão acádia da história do dilúvio. Pois é, olha só. Copiada de uma inscrição ainda mais antiga por um escriba júnior chamado Azag Aya, no dia 28 de Shebet, no ano 11 de Aminizaduga. Essas informações estão aqui. O pessoal registrava até quem que estava copiando, se era júnior ou não o escriba. Ou seja, tem registro, bate a cabeça que tem registro mais antigo ainda do que este, tá? E aí você vai colocar Gênesis, sei lá, 1000 anos depois. Mano, Já deu para entender aqui mais ou menos, né? Vendo o vídeo, qual que é a visão dele, qual que é o campo que ele atua, como ele aborda o tema, né? E na verdade os argumentos do Toshio são bons, são muito bons. Ainda que a gente tenha muito o que discutir a respeito do tema, os argumentos são bons. E por que eu digo que a gente tem muito a discutir? Porque uma coisa, gente, é a gente discordar da Bíblia, né? Isso é uma coisa. Que a gente analisa e fala, não concordo. E outra coisa é usar algum método histórico que seja correto para chegar à conclusão. E é justamente aqui que, na minha opinião, existe um problema. Mas lembrando que não é um ataque, o que eu vou falar aqui sobre o que eu vi no vídeo não é um ataque ao Toshio, jamais faria isso, eu não ataco as pessoas, né? Mas eu tenho direito a analisar, reter o que for bom dentro do meu critério, do meu julgamento, e o que não for bom a gente descarta. De qualquer forma, temos muito que aprender, né, pessoal? É uma coisa que é certo, né? Quando a gente sai da torre da Organização da Assembleia de Jeová, a gente tem que assumir um compromisso de sempre ouvir a outra parte, porém, decidir por si só, fazer suas próprias pesquisas, buscar, compreender e tal. A gente não pode nunca deixar, nunca se permitir. Já fomos no passado, mas permitir outra vez que alguém nos manipule, seja pelo motivo que for,
Não é bacana a gente fazer isso. Por isso eu analiso tudo, né? Antes de falar do dilúvio, eu acho que ficou claro para vocês aqui o que que é o Gilgamesh e o que é o Atarrazes, né? A epopeia de Gilgamesh, ele é um poema antigo da Mesopotâmia e que foi escrito muitos séculos antes de Cristo. E dentro desse relato existe um poema aí falando sobre o dilúvio. E envolve um personagem, até o Edson Toshio falou, né? Utnapishtim. Utnapishtim, é um nome horrível. E existe um que é mais antigo ainda, que é o Atarrazes, que também possui uma narrativa semelhante, e também fala de um dilúvio. E isso é verdade. Isso não tem como você fugir, como ele mostrou as evidências, né? Isso é real. E é justamente por causa desses dois textos que eu vejo, não só o Edson, como muita gente, por causa dessas duas obras, que muita gente afirma que Gênesis simplesmente copiou essas histórias, copiou esses mitos, que Gênesis é um plágio. E aí, se Gênesis é um plágio de outras histórias, é como se a Bíblia perdesse a autoridade sobre a narrativa, né? É uma cópia. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim chegar nessa conclusão. Dentro da história, existe uma área que se chama historiografia, que em poucas palavras, a historiografia ela estuda como os historiadores investigam os documentos antigos. E a historiografia, ela ensina uma coisa que ela é importante. A historiografia diz o seguinte: quem escreveu primeiro não vence automaticamente uma discussão. Aí eu vou te trazer um exemplo aqui, que é algo que a gente conhece. No tribunal, quando duas testemunhas vão no tribunal, vão ali testemunhar, dar o seu depoimento. Uma fala primeiro, depois a outra é ouvida. Aí o juiz, ele não vai falar assim, quem falou primeiro é que está com a verdade. Quem chegou primeiro disse a verdade. Não. Existe um método, né? O juiz, ele faz outras perguntas. Ele pergunta se as duas testemunhas se conheciam, se uma testemunha chegou a ouvir a outra, se existem provas independentes, se há concordâncias, divergências, se existe alguma prova externa que confirme um dos relatos. E é aí, pessoal, que a historiografia ela atua, ela trabalha. A historiografia, ela não pergunta quem veio primeiro, quem foi feito primeiro. Ela pergunta qual é a relação entre os documentos. Voltando para o dilúvio, né? O raciocínio do Toshio e de várias outras pessoas é: Gilgamesh é mais antigo, Gênesis veio depois, logo Gênesis copia Gilgamesh. Porém, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse não é o ponto de vista de um historiador. Um historiador vai dizer assim, ó: opa, calma, você está pulando várias etapas, amigo. Antes de afirmar que é uma cópia, a gente tem outras questões que responder. Por exemplo, o autor do Gênesis conhecia esse texto? Existe evidência de dependência literária direta? Os dois textos podem preservar uma tradição oral mais antiga? Algo que o Edson não trouxe, mas a historiografia pergunta. E as diferenças? Qual a diferença de um para o outro? Qual é o propósito dos dois relatos? O gênero literário é o mesmo? Todas essas perguntas fazem parte da metodologia histórica. Então, por isso dizer que veio primeiro é uma cópia, não, isso não quer dizer absolutamente nada. A historiografia, ela quer saber qual a dependência entre os documentos. E eu não estou aqui falando para você acreditar na Bíblia, de jeito nenhum.
O meu convite é que você leia, que você pesquise. Mas eu tenho que prezar pela honestidade metodológica. Por quê? Porque se o que vai ser discutido é a história, a gente tem que respeitar o método da história, a forma como a história atua, trabalha. E aqui eu quero citar o Kenneth Kittchen, que é um dos maiores especialistas em Egito e Oriente Próximo. E ele chamava atenção justamente para esse tipo de erro, né? Segundo o Kitchen, compartilhar tradições culturais, povos compartilham tradições culturais, e isso não prova que um está plagiando o outro. No mundo antigo, povos frequentemente reutilizavam temas, imagens e também estilos literários. Aí o historiador entra em campo, né, para demonstrar qual a dependência dos textos e não apenas presumir, isso aqui é uma cópia. Não é tão simples assim. O trabalho de um historiador é um trabalho sério, não é feito de qualquer jeito. E como minha cabeça só atua e trabalha com exemplos, eu vou citar um outro exemplo para vocês aqui agora. Saindo um pouco do tema, voltando para o tema. Se você fosse fazer uma cirurgia cardíaca, quem você confiaria? No youtuber? No jornalista? Ou você confiaria num cirurgião que estudou 3 décadas e operou centenas de pessoas? Claro que você vai ouvir o cirurgião, né? Na grande realidade, direito de fala os três têm. O youtuber, o jornalista, o cirurgião, todos têm. Todos podem opinar. Eu estou aqui, por exemplo, não sou historiador, pesquiso e falo sobre essa área, história. Todos têm direito à fala. Porém, quem tem mais peso? Qual opinião tem mais peso? Sem dúvida, a do cirurgião. Nas pesquisas acadêmicas, acontecem a mesma coisa, na academia acontece a mesma coisa. E por isso eu quero citar outro nome que é o Tremper Longman. Vou tentar botar a foto dele aqui. E ele é doutor pela Yale, ele é especialista em Antigo Testamento, ele é um dos pesquisadores mais respeitados sobre o Gênesis. Sabe o que ele fala sobre o Gênesis? Ele não diz que é uma cópia. Não. Ele diz assim, ó, realmente existem semelhanças. É o que Tremper diz. Existem semelhanças. Porém, as diferenças são muito mais significativas. O Toshio diz que as semelhanças são gritantes, mas um especialista, o mais respeitado sobre o Gênesis, disse que as diferenças são mais importantes. Por quê? Gente, qualquer autor pode reutilizar elementos conhecidos da sua cultura. Se eu e você, se você e eu escrevemos um livro hoje, vamos compartilhar muitos elementos provavelmente. Ainda que eu nem viva no Brasil, faça um bom tempo. Mas vamos escrever porque partilhamos da mesma cultura por muito tempo. O que revela que a minha obra seja original e diferente da sua é a maneira como esses elementos eles são reorganizados para transmitir uma outra mensagem. E é aí que Gênesis se distancia dos textos mesopotâmicos. E Gênesis se distancia muito dos textos mesopotâmicos. Quer ver um exemplo? Em Atarrázes e em Gilgamesh tem um dilúvio. Mas por quê? Qual é o motivo do dilúvio? Porque os humanos são barulhentos e estão incomodando os deuses, né? Agora vamos analisar o Gênesis. Em Gênesis, o motivo é completamente diferente. Em Gênesis, a gente aprende que a humanidade ela está moralmente corrompida, a violência encheu a terra, o problema deixou de ser algo superficial, o barulho, e a gente lida com algo muito mais profundo, que é a questão do pecado. Então, qual que é a diferença de um texto para o outro? Existe uma diferença literária, uma diferença que um é extremamente superficial. O outro
você já vê que começa a subir um degrau. Nos textos mesopotâmicos, por exemplo, existem vários deuses que brigam, que mudam de ideia. Em Gênesis é outra teologia, né? Um Deus único que é soberano, que preza pela justiça. Em Gilgamesh, a narrativa, ela explica como um homem recebeu a imortalidade. Em Gênesis, é algo muito mais profundo. Mostra Deus julgando o mal, preservando o remanescente, estabelecendo uma aliança com toda a humanidade. Então, as semelhanças, elas estão muito na superfície. As diferenças é que estão no coração da narrativa e não podem ser ignoradas. E é por isso que muitos estudiosos afirmam que as diferenças são muito mais importantes que as semelhanças. Por quê? Porque elas mostram que Gênesis comunica uma visão de mundo completamente diferente dos mitos mesopotâmicos. Pessoal, e aí entra a expressão que ele usa no vídeo, chama de Bíblia. É engraçado, até eu dou risada quando falo. De Bíblia, argumentos, eu dou risada. Da postura e tudo. Mas se a Bíblia fosse um livro de história infantil mesmo, dificilmente, muito dificilmente, teria sido estudada durante mais de 2 milênios por historiadores, arqueólogos, linguistas, filósofos e diversos outros especialistas. Muitos não acreditam na inspiração divina da Bíblia, porém a estudam com muito critério, a estudam com muita seriedade, né? Então é isso, fica aí a reflexão, né, para nós, né? Que foram ignoradas as diferenças aí do livro de Gênesis. E fica um convite também, dê uma analisada, busca, pesquisa. É muito importante pesquisar. Não fique com o que o Toshio fala, com o que eu falo, ou com a minha sentença. Eu continuo acreditando na Bíblia até que me prove ao contrário. Mas eu preciso de argumento que não deixem brechas, né? Argumentos que coloquem tudo na mesa. Assim que tem que ser feito. Pegar e colocar tudo na mesa, não só uma parte, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta. Eu vou voltar com muito mais vídeos essa semana, vou ver os comentários de vocês. Essa dinâmica é muito bacana. Tem um monte de outros projetos para trazer aqui pro canal. E aí você só tem que fazer aquilo, né? Fazer aquilo. Dar o like, comentar e especialmente seguir. Tá bom, meus irmãos? Um grande beijo, um abraço para você, diretamente de Córdoba. Nos vemos no próximo vídeo.